A paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 11. Nós estamos dando continuidade a um estudo. E eu coloquei o título desse estudo, que é fantástico esse estudo, é muito bom. A palavra de Deus não poderia ser diferente. Diz assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Falamos domingo passado que Jesus nos diz que deu o seu reino. Ele nos deu o seu reino. Muita gente entende as coisas diferentes, entende as coisas erradas, em achar que pela expressão, pela forma como muitos pastores, muitos líderes ou pastoras, elas se expressam, está achando que está dando ordem a Deus. E muitas vezes isso tem escandalizado as pessoas que não entendem isso, que não compreendem isso. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que conhece a Deus e que conhece a sua posição, jamais pensará em algum momento, ou pensou, ou pensa, ou pensará, que pode dar ordem a Deus. Não é nada disso. Quando nós falamos, a forma incisiva quando nós falamos das coisas de Deus, é uma grande diferença, é porque conhecemos Deus, conhecemos o seu reino e podemos nos expressar de acordo com este relacionamento que nós temos. Ninguém manda em Deus. Deus é soberano. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Deus é Deus, não existe outro além do Senhor. A Bíblia está repleta de palavras que nos ensinam a respeito dessa natureza de Deus, dessa natureza divina. Mas Deus vem e, através de Jesus Cristo, nos quer dar o reino, ou melhor, Ele nos deu o reino há 2000 anos atrás. 2000 anos. Se você ainda não se apoderou desse reino, veja como você está atrasado. Há 2000 anos atrás, Caleb, Jesus Cristo veio entre nós e nos deu o reino. E como nós estamos vivendo? Será que eu e você, nós vivemos como cidadão dos céus? Apesar de estarmos aqui em um reino natural, em um reino em que o príncipe das trevas é Satanás, será que nós estamos vivendo nesse reino? Vivendo o reino celestial, o reino de Deus, ou estamos vivendo aqui de acordo com o governo desse reino, do reino natural, do reino das trevas? Então eu preciso entender que Jesus me deu o reino. Ei, o reino de Deus é meu, o reino de Deus é seu. Se nós entendermos isso, as nossas atitudes não serão atitudes naturais, serão atitudes espirituais. Buscaremos em Deus uma palavra divina, uma revelação divina para aplicar o que? Na minha vida natural. Mas o governo é do reino espiritual. Então Deus me deu o seu reino. Nós temos o reino de Deus e temos que nos comportarmos como cidadãos do reino de Deus. Isso para a gente que mora em Brasília é muito fácil a gente entender isso. Várias embaixadas que estão aqui estão no Brasil, mas não pertencem ao Brasil. Aquele pedacinho de terra que está ali pertence a quem? A outro domínio, a outra nação. Está na nossa nação, mas tenta lá entrar lá na embaixada dos Estados Unidos. Tenta entrar para ver o que é que acontece. Está no Brasil? Está, mas não pertence ao Brasil. Nós estamos aqui no reino natural, nesta terra, estamos, Rangel, mas não pertencemos a esse reino. E temos que agir como tal. Aí Deus nos deu um reino. Eu preciso entender, eu tenho o reino de Deus. Mas só saber que eu tenho o reino de Deus, isso não vai permitir que eu possa usufruir o governo desse reino, as bênçãos desse reino. Então eu preciso o quê? Conhecer o reino. Aí Jesus vem, primeiro ele nos falou domingo passado que ele nos deu o reino. Então, você não está roubando, usurpando o reino de Deus. É teu, é direito seu. Quando você pega a palavra de Deus e lança essa palavra de Deus na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, qualquer área da sua vida, o que é que você está fazendo?
está exercendo o seu direito de cidadão dos céus, ou seja, de filho de Deus, de filho do Senhor. Então Jesus vai e nos diz em Marcos capítulo 4, versículo 11, olha que coisa interessante. E ele, Jesus, 2000 anos atrás, e ele disse-lhes a quem? Jesus fala com quem hoje? Lá atrás foi para os apóstolos. Ele reuniu os apóstolos e trouxe esta palavra. Hoje o Espírito Santo reuniu a mim e a você para trazer a palavra. Uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que transforma, uma palavra que restaura, uma palavra que renova, uma palavra que salva, uma palavra que nos apresenta Deus. Aí Jesus vem e diz assim, disse-lhe, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então, se a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aí você, mistério, para com essa história de mistério. Mistério é para quem não tem o reino de Deus. Quem tem o reino de Deus, eu estou falando é a palavra. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não sei por que fulano adoece. Vai perguntar a Deus. Tu és cidadão dos céus. Tu tem o direito de perguntar a Ele. Deus, eu não sei por que está acontecendo isso com minha família. Vai perguntar a Deus. Se aproxima dEle. Ouve a voz dEle. Ele não disse para você ou Deus está brincando? Deus está fazendo de conta. Deus não brinca. Deus é Deus. Se Ele disse que a nós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, Ele está me dando liberdade. Gente, eu uso uma expressão que quando eu falo, muita gente fica, crentes velhos. O que é que eu chamo de crente velho, pastor? Não é velho na idade, não. 30 anos que aceitou a Jesus, nasceu no lar evangélico. É só dar um apertozinho, pastor, que ele não sabe quem ele é. Quando eu atendo lá em gabinete, eu chego para a pessoa, vamos dizer que o nome da pessoa é João, se é de 10, um se salva. Chego lá no gabinete e digo, você sabe quem você é? Sei. Estamos falando de coisas espirituais. Eu sou filha de Deus. Eu digo, é mesmo? É. Você é salva? Sou. Eu digo, se eu disser para você que você não é salva? Não, mas eu sou salvo, sim. Sim, mas olha só, você está diante de um pastor, você está diante de uma autoridade, você conhece a palavra mais do que eu? Aí eu começo, né? Não! O propósito é outro, né? Mostrar. Então, se você não conhece mais do que eu, então eu digo que você não está salva. Sabe qual é o final da história? Pastor, se o senhor está dizendo é porque eu não estou salvo mesmo. O que é que eu quero ensinar para eles? Se eu, um simples ser humano, consigo mudar o que Deus deu para ele, com 1 minuto de conversa, imagina Satanás. Como Satanás não engana, dizendo para ele quem ele não é e o direito que ele não tem. Se eu sei que eu sou filho de Deus, não tem capeta do inferno. Se vier um anjo aqui e disser para mim, você não é filho de Deus, eu digo, você não é anjo, é demônio. Então saia daqui da minha vida, porque eu tenho o quê? A palavra de Deus, que diz que eu sou filho de Deus. Então, se é dado a mim conhecer, saber os mistérios do reino de Deus, eu preciso tomar posse. Mas ele fala outra coisa, olha só, isso é forte. Mas os de fora. Os de fora. Os de fora são aqueles que secundarizam o reino de Deus. Presta bem atenção. Quais são os de fora que não é dado conhecer o reino de Deus? Coloca o reino de Deus em segundo plano na sua vida. Ele não busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo que acontece na sua vida, o reino de Deus, não, isso é natural. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma coisa natural, outra coisa é espiritual. Não, tudo tem origem no reino espiritual. Quando Deus disse que você deve buscar primeiro, Mateus 6,33, o reino de Deus, o que é que ele está dizendo? Primeiro, tudo se inicia no reino espiritual. É lá que começa. Aí ele diz aqui, os de fora, todas essas coisas, ele diz com que parábolas? Para quê? Para que o vindo não ouça. E não venha o quê? A se converter.
mas não se converte porque Deus não quer dar a conhecer o reino dos céus para ele? Não, é porque eles mesmos disseram, eu estou de fora. Eu quero te conhecer, Jesus, só de ouvir falar. É muito bom vir à igreja. É muito bom, Senhor, esses são os de fora. É muito bom, Senhor, assistir uma programação. Mas envolvimento com o teu reino? Não, Senhor, por enquanto não. Por enquanto eu já me contento, eu já me alegro, eu já me dou por satisfeito, e domingo pela manhã, lá na ceia da igreja do Ministério Internacional de Deus, eu já dou por satisfeito. É ruim, hein? Aí Jesus vai e diz assim, esses que não priorizam o reino na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Olha, se Deus não for o Senhor pleno na sua vida, Ele não é o Senhor de nada. E eu garanto isso para você à luz da Bíblia. Ele não é o Senhor de nada. Ou Deus é Deus, de forma plena, Caleb, na minha vida, ou Ele não é Deus. Se tiver alguma área na minha vida que o reino de Deus não governa, que se tem um reino, tem que ter um rei. Se tem um rei, tem um governo. Então ele tem que governar a minha vida. Se tem alguma área da minha vida que Deus não é o Senhor, Ele não governa, eu sou de fora. Eu sou de fora. Aí por isso que quando falamos, muitas vezes, meu querido, você quando pede perdão a Deus, eu falo para as pessoas, e eu digo essa expressão e as pessoas ficam com o olho arregalado, como se eu estivesse falando alguma coisa, né, pecaminosa. Eu digo, meu filho, você quando pede perdão a Deus, você cometeu um pecado, não interessa o tamanho do pecado, não interessa a quantidade do pecado, o tamanho da palhaçada, da safadeza que você fez com Deus, não interessa. Na hora que você pede perdão a Deus, você não deve mais nada a Deus. Não deve mais nada. Com relação a esse pecado, você não deve nada a Deus. Nada a Deus. Gente, se eu entender isso, que se por próprio Deus, o Senhor absoluto de todas as coisas, eu não devo mais nada a Ele, eu vou aceitar mais uma acusação de um cônjuge que diz, você adulterou, há 10 anos atrás o cara pediu perdão, há 10 anos atrás o cara vem pedindo perdão, há 10 anos que o cara vem mostrando que é uma nova criatura, que é um novo homem, homem e mulher, até o filho mesmo. Essa semana mesmo nós tivemos uma experiência abençoada, bem próxima da gente, foi lá e me perdoe por causa disso, aquilo, outro. Eu digo, está perdoado. Deus te abençoe. Perdoado, Deus te abençoe, ponto, virei a página. Aí conversando com outra pessoa, não é assim não, você, não é assim não, você tem que dizer para a pessoa, você tem que falar para a pessoa, tem que falar o quê? Ô seu cabra sem vergonha, você sabia que não podia ter feito, você fez? Você não, é assim que Deus me trata? É assim que eu quero que Deus me trate? Por que eu vou tratar as outras pessoas desse jeito? Na hora que uma pessoa pedir perdão para você, ele não te deve nada, absolutamente nada. Então não aceita a acusação dele, não aceita a acusação, porque isso vem de onde? De Satanás. Satanás vem e te acusa, e diz para você o que você fez, para quê? Para prender você aonde? No passado, quando você não vai viver o quê? O melhor de Deus no presente nem no futuro. Então não aceite de jeito nenhum, os de fora são aqueles que secundarizam o reino de Deus. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, me ajuda a estabelecer o teu reino em primeiro lugar na minha vida. Tem dificuldade? Fala com Ele, Ele é Deus, Ele é Pai. Quem são os de fora, pastor? Que não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, por isso fica perplexo, assustado quando a gente fala determinadas coisas. Crentes velhos. Quem são esses de fora? São os que se satisfazem em ouvir a palavra de Deus sem compreender. Lê a Bíblia, ouve uma pregação, algum servo do Senhor mandou uma mensagenzinha para ele no WhatsApp, uma mensagem bíblica, ele não entende nada, não compreende nada. São esses de fora. Não são só por não compreender, são aqueles que não procuram saber o que Deus está querendo falar com ele. Deus, o Senhor usou a Lorena para me dar uma palavra, e eu não estou compreendendo nada, Senhor, já não é mais a palavra dela, é a tua palavra. Então, Senhor, está escrito que o Senhor me deu o reino, e o Senhor me dá a conhecer os teus mistérios. Então, Senhor, fala comigo,
Diz para mim o que é que está escrito na palavra. Por quê? Porque eu não quero ser os de fora. Eu quero ser os de dentro. Os de dentro são os que interrogam. Os de dentro são os que pedem para elucidar, para esclarecer, para informar sobre a palavra de Deus. Quem fez isso? Quem interrogou Jesus? Não, pastor, você está brincando. Aqui, lê a Bíblia, gente. Os 3 evangelhos falam sobre isso. Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram o quê? Desculpa aí, mestre. Nós queremos falar com o Senhor. Será que é possível, quando o Senhor tiver, Sua Excelência, tiver de bom humor, o Senhor esclarecer para a gente? Não tem, se não for agora, não tem problema. Eu posso voltar outra hora. É assim que está escrito? Não é, gente. Não é. Os discípulos sabiam que tinham sido escolhidos por Ele, por Jesus Cristo. Chegou aqui perto dele. Vamos lá, tem um estreitinho agora, eu, Senhor. Que conversa é essa do Senhor fará por parábola? Eu não entendi, foi nada. Não entendi nada, Senhor. Não dá para eu te seguir. O Senhor cheio de mistério. Não dá para andar com o Senhor cheio de segredo. Dá para você andar com o seu cônjuge cheio de mistériozinho? Dá. Dá para eu andar com o teu cônjuge cheio de segredozinho? E Deus nos compara, nós com o relacionamento com Deus, com o casamento. Aí, não, Deus, não dá não. Ou se eu começo a revelar, eu vou perder meu tempo, eu vou voltar para pescar. Pedro, André, eu vou voltar. Lucas, eu vou voltar a ser médico. Você tem que chegar para Deus com todo o respeito, reconhecendo que Ele é Deus, isso é ponto, isso aí ninguém vai tirar da gente. E chegar para Deus, Pai, eu não estou entendendo nada, patavina nenhuma, Senhor. Por favor, no nome de Jesus Cristo, me traz a revelação. Eu não quero ser os de fora, Pai, eu não quero me contentar só ir à tua igreja. Senhor, eu tenho mais o que fazer, Pai, só para ir à tua igreja. Até dormir, eu vou ter mais lucro do que ir para a tua igreja e não compreender nada. Então, Senhor, eu quero ir para a tua igreja, eu preciso ir à tua igreja, o Senhor manda congregar, o Senhor diz que lá o Senhor ordena a bênção, mas eu quero ter a revelação da tua palavra, eu quero entender a tua palavra, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra renova, a tua palavra restaura. Ontem eu fui visitar uma esposa de um pastor na UTI, lá no hospital. A Yara liga para mim e diz, pastor, tem fulana de tal que está aí, o cara teve um problema lá, está lá na UTI, eu digo, eu vou agora lá. E aproveitei e fui orar por essa esposa do pastor. Pastor, eu falei para ela que ela tomasse cuidado para não estar murmurando. Pessoa na UTI, tem consciência, cheia de problema. Aí um abençoado, eu falei para ela não tomar cuidado para não estar murmurando. Ela não começa a perguntar por que essas coisas acontecem com ela e não acontecem com os outros. Aí como é a história? Ela não pode perguntar para o pai dela. Ela não pode perguntar para o Deus dela. Por que essa enfermidade assolou ela? Então corta o relacionamento dela com Deus. Pode, minha filha. Você pode sim perguntar a Deus. Você pode perguntar, qual o teu propósito, Deus, nisso? Ou Deus faz as coisas, amanhece de manhã, deu na telha dele, e ele vai e faz um negócio com você, ou ele permite que alguma coisa aconteça com você, e ele não tem propósito? Que Deus é esse, gente? Está servindo a Deus errado. Porque o nosso Deus é soberano, é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele diz que não cai uma folha. O que é que vale uma folha, gente? Quantas vezes eu pego folha e jogo no lixo lá em casa? Não cai uma folha, pastor, que não seja a vontade de Deus. Uma folha não cai. Então ela não pode perguntar ao pai dela por que está passando por aquela situação. Ela não pode conhecer os mistérios que Deus tem para ela. Você não pode chegar para Deus e perguntar? Pode sim. Murmurar é outra coisa. O que é murmurar, pastor? Murmurar é eu chegar para o pastor Talismã e não para Deus e dizer, essa minha vida é uma porcaria, essa minha vida não vale nada, esse meu casamento, aquela minha mulher, aquele meu filho, aquele meu falando para você, é uma coisa. Mas, Caleb, quando eu chego para Deus, digo, Senhor, que vida vergonhada é essa? Que vida sem vergonha é essa que eu estou vivendo? Se eu todo dia eu brigo com minha mulher,
Todo dia eu brigo com meus filhos. Pai, olha que a minha situação, como é que está? Aqui, Senhor, com a enfermidade no meu corpo. Deus é errado. Isso é murmuração? Não. Você está abrindo o coração para seu Deus e falando o que Ele sabe, verbalizando o que Ele quer que você fale, para ter esse relacionamento com Ele. Jesus, quando chega para o cego de Jericó, Jesus chega a dizer assim para ele: o que é que você quer que eu faça? Se fosse para muitos crentes de hoje, que a gente conhece, ia dizer, não sei, né? Disseram que o Senhor cura, mas quem sabe, se não for a tua vontade, né? Se não for a tua vontade, não tem problema não, eu já te conheci, já está bom, já vou para o céu mesmo. Não tem problema não me lascar aqui na terra mendigando a minha vida inteira. Não tem problema não do pessoal me colocar à beira da estrada, né? E o pessoal passa, joga terra em mim. Eu sou humilde. É o cão dos infernos que faz isso nas pessoas. O que foi que o cego disse? Eu quero ver. É desse jeito, é simples desse jeito. Vai buscar Deus, diz para Deus o que quer. Jesus não sabia o que ele queria? Claro que Jesus sabia. Ele é Deus. Mas Jesus queria que ele o quê? Expressasse, falasse. Está no coração dele. Os de dentro são aqueles que estabelecem como prioridade. É primeiro sim. É primeiro sim. Meu compromisso com Deus é primeiro lugar. Meu chamado com Deus é primeiro lugar. A palavra de Deus é primeiro lugar. Minha vida em comum com Deus é primeiro lugar. Minha devocional é primeiro lugar. Eu quando trabalhava, que eu tinha horário de 8, 12, 14, 18, muitas vezes, 18 não, né? Tinha horário para chegar, nunca tinha horário para sair. Predominantemente eu não lia a Bíblia, não fazia minha devocional antes de sair. Por quê? Estava atrasado, né? Para não ser repreendido pelo chefe, eu procurava chegar no horário. Para cumprir a minha obrigação, eu procurava chegar no horário. E como é que eu ia? Agitado. Como era meu dia? Agitado. Eu digo, Deus, estou fazendo tudo errado. Eu digo, a partir de agora, a hora que eu acordar, eu vou fazer minha devocional primeiro. E se eu chegar atrasado, o problema é meu. Como eu não quero ser envergonhado, eu nunca gostei de ser repreendido, nunca. Nunca tive uma repreensão de um chefe meu durante 30 anos de trabalho. Nunca fui repreendido pela misericórdia de Deus. Eu morria de vergonha de ser repreendido por um chefe meu. O que é que eu fazia? Simples, Eduardo. Acordava mais cedo. Mas não deixava de fazer a minha devocional. Por quê? Começava a priorizar o reino de Deus. Ele disse a vós. Jesus disse a mim. Jesus disse aos de dentro. Jesus não falou para os de fora. Olha o que Jesus diz. Mistério, ele tem sentido de oculto, de insondável, de secreto. O que está oculto no reino espiritual. O que está insondável, o que é insondável, o que está em secreto no reino espiritual. Presta bem atenção. Eu estou falando do reino espiritual, não estou só falando do reino de Deus, não. Até o que Satanás planeja. Até o que o inferno planeja sobre a tua vida. Gente, isso significa relacionamento com Deus. Se lembra de Eliseu? Tinha guerra de uma nação contra o povo de Israel. Eliseu chegava lá para o rei de Israel e dizia, não vai por ali não, porque está se levantando um exército contra você, vai preparar uma cilada contra você, uma emboscada contra você. Aí o rei de Israel ouvia o homem de Deus, não ia por esse caminho, o rei do inimigo chegava lá, e era frustrado o plano dele. Isso aconteceu 3 vezes. Quando aconteceu, o rei chegou e disse, tem alguém dedo duro aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que está contando os planos que nós estamos fazendo. Olha só, os planos que nós estamos estabelecendo em secreto, tem alguém que está contando lá para o rei de Israel. Aí um deles, que tinha um entendimento do reino espiritual, chega para o rei e diz, não, rei. Não é nada disso não, não tem de nenhum dedo duro não. É porque tudo que tu fala na tua câmara de dormir, Deus vai lá e conta para o rei de Israel.
Aí vem Isaías 54:17, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos escolhidos de Deus, dos filhos de Deus. Até o que está em secreto do inferno, planejando contra a tua vida, uma cilada do diabo, Deus vai revelar. Entre no seu trabalho, homem, mulher, não entre no seu trabalho antes de orar. Eu entrava no meu trabalho, eu saía de casa com a minha devocional. Quando eu entrava no meu trabalho, que eu era empregado, eu orava. Senhor, frustra os planos do inferno na minha vida. E estabelece os teus planos na minha vida. Eu entrava e saía com honra de Deus. Jesus disse que a mim, a você, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, aquilo que está oculto. Você diga, eu tenho o direito. Diga, eu tenho o direito de saber o que está oculto. Simples desse jeito, é dessa forma. Quando nos aproximamos de Jesus Cristo, aquilo que está oculto, que é insondável, inexplicável, incompreensível, é nos dado a conhecer. Aleluia! Como é que eu sei, pastor? Porque eu me aproximo de Jesus Cristo. Eu estou com Ele ligado, 60 segundos por minuto. Eu estou com Jesus Cristo ligado. O Espírito de Deus, Ele não é um hóspede na minha vida. Ele não é um hóspede na minha casa. O Espírito Santo, Ele não é um hóspede na minha família. O Espírito Santo, Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Senhor da minha família. Ele é o Senhor da minha vida. Então, quando eu me aproximo de Deus, diga assim, quando eu me aproximo de Deus, olha assim, se você fica calado, escuta só, você não está aceitando essa palavra. É opção sua? É. Tem problema nenhum de você ficar caladinho. Tem problema nenhum. A minha obrigação é orientar você. A minha obrigação como pastor é dar pastos verdejantes para você. Se quer comer ou não, claro que quando alguém não come é porque está com algum problema, isso é óbvio. Né? Então, se você não fala, qual é a mensagem que você está transmitindo? Não, pastor, eu sou quietinho, eu sou calado. Então, começa a agir, viu? O diabo gosta muito de gentinho calado, gentinho quietinho, para destruir a vida. Então, eu vou dizer isso para você lançar como profético na sua vida. Diga, quando Jesus está na minha vida, o insondável, o inexplicável, o incompreensível, eu passo a conhecer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo está nos falando de conhecimento, vos é dado, saber, é conhecimento. Não existe sabedoria sem conhecimento. O que é sabedoria, Rangel? É aplicar bem o conhecimento. O que é conhecimento? São informações, são dados. Ou seja, se eu não tenho dados, Caleb, se eu não tenho informações, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho a sabedoria. Logo eu vou ser o quê? Vencido por qualquer situação, por qualquer adversidade. Eu vou ser vencido. Então esse versículo está nos falando de conhecimento, é dado saber. Deus quer te dar conhecimento, Deus quer te dar revelação. Jesus Cristo quer revelar os mistérios do seu reino. Diga, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Devido à desobediência de Adão, o direito de administrar, de sujeitar e dominar a terra foi perdido. Está lá em Gênesis 1:28. Foi perdido através do engano de Satanás. E ele tomou esse reino, tomou esse direito. Romanos 5:17, a parte A, pois se pela ofensa de um só homem, a morte reinou por esse. Olha só que esse versículo é muito importante. É a desobediência, pastor Talismã, que nos coloca de uma posição de dominador para dominado. A desobediência. E deixa eu dizer um negócio para você, meu amado, minha amada. 99% de obediência é igual a desobediência. Ah, eu já sou um crente muito bonzinho. Seja todo bonzinho. Não seja bonzinho à luz da palavra. A desobediência escraviza a pessoa, dá o direito de Satanás dominar o que Deus deu para a gente para dominar. Quando Jesus Cristo veio à terra, Ele veio para estender o reino de Deus sobre a terra. Jesus Cristo não veio aqui simplesmente para levar chicotada.
Ele não veio simplesmente para mostrar que pode viver, um homem viver na terra sem pecado. Ele não veio só para dizer isso. Ele veio primeiramente para quê? Estender o seu reino, o reino do Pai. O reino de Deus estava lá nos céus. O reino da terra, o homem deu o domínio para Satanás quando desobedeceu a Deus, quando pecou. Deus, por amor, por graça, por misericórdia, por compaixão, pega o seu reino, parecia, opa, lá mais, ele pega, estende o reino e vem até a terra através de Jesus Cristo. Ou seja, todo mundo que já recebe Jesus Cristo, que tem como seu Senhor e Salvador, esse reino foi estendido, ele passa a fazer parte desse reino. A parte B do versículo 17 de Romanos 5, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o que é que diz? Reinarão. Minha filha está aqui, 5,17, coloca aí por favor, Romanos 5,17. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Fomos nós que chegamos, eu sou o cara e agora Jesus vai habitar em mim. Eu vou ser pastor e agora Jesus vai habitar em mim. Eu vou para a igreja e agora Jesus vai habitar em mim. Ah, eu nunca pequei, eu não adultero, eu não minto, agora Jesus vai habitar em mim. Não, nada disso não. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Tudo farinha no mesmo saco. Não tem diferença. Graça. Graça. É a graça de Deus que nos alcançou. É o amor de Deus que nos alcançou. Aí diz, manda. É Satanás? Quem manda no teu casamento, nas tuas finanças? A minha vida tem... Ah, pastor, o senhor não conhece a minha origem. A minha origem espiritual morreu, meu querido, morreu. Quando você aceitou Jesus Cristo, o seu DNA agora é um DNA, o DNA predominante é o DNA divino, é o DNA de Jesus Cristo sobre a sua vida. E o DNA de Jesus Cristo diz que você vai o quê? Reinar! Reinar! Se você não está reinando, comece a tomar posição, comece a agir como tal, e pega o governo de Deus sobre a sua vida. Exclusivamente, então, somente através de Jesus Cristo, Deus estendeu, prolongou o seu reino sobre a nossa vida. Com isso eu posso entender que quando Jesus Cristo veio sobre a terra para implantar um novo, aleluia, um novo reino sobre a terra, sobre a humanidade, Jesus Cristo assim diz, com a sua presença, que o velho reino deixaria de exercer o seu domínio, aleluia. Satanás não tem poder sobre a minha vida, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Agora eu e você vivemos debaixo de um novo reino, debaixo de um novo governo, debaixo do reino de Deus, aleluia. Então nada a ver mais. Quando o velho reino deixou de ter domínio sobre as nossas vidas, quando o reino de Deus chegou a nós, pastor, quando o reino de Deus chegou a mim, quando Jesus Cristo reina sobre a minha vida, quando Ele é o Senhor absoluto da minha vida, aí o reino de Deus chega sobre a minha vida. Por isso que Jesus Cristo nos diz em Lucas 12:32, não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar o reino é nosso, uma vez que agora e para sempre pertencemos ao reino de Deus, exclusivamente através de Jesus Cristo. Logo Jesus começa a nos dar a saber, conhecer os mistérios do reino de Deus, aleluia. Eu não posso mais viver sobre o velho governo, e com esse velho governo, o pecado e suas consequências são para os que vivem na prática do velho reino, do velho governo. A lei que rege a nossa vida agora é outra. Romanos 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, aleluia, em quem? Em Cristo Jesus, diga, me livrou da lei do pecado e da morte, aleluia. A lei do Espírito da vida significa a lei do reino de Deus, me livrou da lei, do governo, do domínio, do poder, do reino de Satanás. Eu não vivo mais pela lei da morte, eu vivo mais, agora eu vivo pela lei da vida. Então, aleluia. Pecado condena, Jesus liberta. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente. Sereis livres, está lá em João, capítulo 8, versículo 36, 1 Coríntios 15, 22. Estamos já partindo para o encerramento e não deixe nada roubar o que Deus preparou para você, para a sua vida. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. É nova vida, não mais uma vida originada do pecado, dominada por Satanás, mas uma nova vida originada por Deus, dominada por Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, é nova vida. Não aceite, pastor, eu sou crente e minha vida piorou. Conversa, tem que melhorar. Eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e as coisas só piorou. Conversa, é o diabo te enganando. Começa a tomar posição. Deus disse que te deu o reino, começa a conhecer o que é que tem nesse reino e se apodera desse reino. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, você não deve nada ao diabo, uma vez que você pertence ao reino de Deus, e você vive debaixo desse governo, o outro reino não tem poder nenhum sobre a sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 13, gente, é a palavra de Deus, não deixe que isso saia do seu coração. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus libertou você do império das trevas. Então, se você não pertence mais ao império das trevas, logo Satanás não tem nenhum poder sobre a sua vida. Ele não pode dominar a sua vida. Ele não tem domínio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele não tem domínio sobre nada. Até o chão que você passa, que você pisa, passa a ser propriedade exclusiva sua, do reino de Deus, expansão do reino de Deus. 2 Coríntios 17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como Jesus Cristo me libertou, pastor, para a gente encerrar, como Jesus me libertou. Apocalipse capítulo 5, olha só que coisa fantástica. Conversa, o inimigo trazer tristeza mais para a minha alma, consequências do pecado, é ruim, é? Ele trazer isso para as nossas vidas. 5, 9 e 10, olha o que está escrito aqui, ó. Está falando sobre a visão que João teve do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele teve uma visão lá dos céus, ele viu seres angelicais, louvando, glorificando o Senhor. E ele diz assim, Ministério do Louvor, vem para cá, por favor. E eles dizem assim no versículo 9, e entoavam um novo cântico. João estava vendo com o céu. Deus chama João, diz, João, o reino é teu? Mas João, eu estou parafraseando, viu? O reino é teu? O reino é? É. Então vem cá, João, vou te trazer aqui para o céu para tu ver mais ou menos como é que as coisas funcionam aqui. Vou trazer aqui para tu entender como as coisas são. Vai lá, João. Aí João viu lá, ó, seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos. Aí às vezes a gente diz, papai do céu não está ouvindo a minha oração, Deus não ouve a minha oração. Olha o que é que tem nesse incenso. João viu isso. Nesse incenso, a palavra de Deus diz que estão cheios, a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu fico pensando, pastor Talismã, Deus lá no céu, fica em pé, Deus lá no céu, está aqui Deus lá no céu, e a gente aqui na terra. Aí a gente vai, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Aí a gente se humilha diante dEle, a gente se prostra diante dEle, a gente o adora, a gente o glorifica, a gente o exalta, a gente reconhece que só Ele é Deus. Nós reconhecemos a nossa total dependência dEle. Sem Ele não dá para viver, sem Ele a vida não presta.
Sem Ele a vida é só de angústia, de tristeza. Sem Ele eu estou condenado à morte aqui na terra e lá na eternidade. E nós nos prostramos diante de Deus. E abrimos o nosso coração em reconhecimento. Abrimos o nosso coração em gratidão por estarmos diante dEle. E começamos a apresentar a Ele a nossa dor. Aí você começa a apresentar: Deus, olha a minha vida, Pai. Olha o problema, Pai, que eu estou vivendo no casamento. Senhor, meu Deus, olha o meu filho, Pai. Olha a rebeldia, Senhor. Aí nós oramos a Deus. E rasgamos o nosso coração para Deus e choramos diante de Deus. A gente não está vendo, mas do nosso lado tem um bocado de anjos com incensário, pegando as nossas orações e colocando no incensário, toda oração que nós fazemos, oração de súplica, oração de choro, de ranger de dentes. Senhor, tamanho é o meu sofrimento que eu estou rangendo os dentes. As nossas orações, os anjos vão pegando e vai colocando no incensário. Aí os anjos pegam o incensário e chega lá diante de Deus e abre o incensário e Deus aspira aquele cheiro agradável. Vai subindo um aroma diante de Deus. Obrigado, Deus. As nossas orações, elas não se perdem no tempo e no espaço. Não existe oração perdida. A Bíblia diz que os anjos colocaram no incensário e levaram diante de Deus. E Deus não rejeita, Ele diz: esse cheiro é desagradável. Não, Ele recebe as nossas orações como um aroma suave às suas narinas. Ele aspira cada oração que eu faço, cada oração que você faz. Jesus aspira, Deus aspira. A oração do Jailson, a tua oração, meu irmão, a tua oração, minha irmã, não é perdida. Não tem demônio do inferno que se intrometa, que atrapalhe e que impeça de um anjo coletar as nossas orações e chegar diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, abrir um incensário e dizer: aspira, Deus, aspira, Deus, e alegra-te com o cheiro, com o aroma, com o perfume da oração dos seus filhos. Aleluia! A sua oração, a minha oração, ela entra na presença de Deus com um aroma suave às suas narinas. E os anjos, seres perfeitos, cantavam um novo cântico, doavam, enquanto Deus estava aspirando, se alegrando. Imagina a alegria. Você que aspira um bom perfume, logo o rosto se alegra, vê um sorriso, né? Um bom perfume. Aí os anjos alegrando Deus. Eita, pastor, o senhor acabou de dizer que Deus se alegra com a minha oração? Amém. Está escrito. Então ora mais, para agradar mais, Pai. Enquanto os anjos estavam lá, outros estavam louvando a Deus. Enquanto Deus estava recebendo as nossas orações, anjos, seres espirituais, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, a língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Se você crê nisso, se coloque de pé e comece a glorificar o nome do Senhor, exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.